Olá! Hoje nós vamos aprender a raiz quadrada de números racionais. Então, só para relembrar aqui como que é uma raiz quadrada. Se eu quero a raiz quadrada de 2, eu tenho que descobrir um número que, elevado ao quadrado, chegue nessa raiz que eu quero. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, é igual a 4. Aqui do lado está a representação geométrica dessa raiz quadrada. Por isso que o nome é raiz quadrada, ela sempre deriva de um quadrado. E sempre o valor a gente fala que é um número quadrado perfeito. Por que número quadrado perfeito? Olhem esse quadrado aqui. Ele acaba formando um quadrado, exatamente um quadrado perfeito. Então, eu tenho medida 2 de lado, tá? Então, se eu fizer 2 vezes 2, eu tenho o 4 quadradinhos aqui, tá? Como nós estamos trabalhando com números racionais, lembrem que os números racionais envolvem as frações e os números decimais, número com vírgula. Então, como que eu resolvo uma raiz quadrada de uma fração? Primeiro, eu posso pensar como se existisse só aquele número em cima ali. Então, qual que é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Qual que é a raiz quadrada de 9? Agora eu esqueço que tem a de cima. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada de 1 nono, 1 terço. Mesma coisa aqui, raiz quadrada de 4 25avos. Pensa só no numerador. Qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, que é 4. Qual que é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Quando eu tenho um número decimal, do jeito que está aqui, por exemplo, 0,36, eu posso resolver ele de duas maneiras diferentes. Vou mostrar para vocês as duas maneiras. Então, primeiro, a gente já aprendeu a transformar esse número decimal em fração. Então, eu posso fazer isso. Esquece a vírgula, um número que formou 36, numerador. Conta as casas decimais, 2 casas, para cada casa decimal acrescenta um zero. No 2 casas, 100. Então, eu tenho, na verdade, a raiz quadrada de 36 centésimos. 36 centésimos, mesma coisa. Olha de cima, raiz quadrada de 36, 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10 é 100. Nesse caso aqui, eu tenho 6 décimos, tá? Se eu quisesse transformar novamente esses 6 décimos para número decimal, eu conseguiria. Como? Fazendo o processo inverso de quando a gente faz essa transformação aqui de decimal em fração. Vamos pensar, quando é por 10, por 100, por 1000, não preciso necessariamente fazer a conta. Eu posso fazer 6 dividido por 10, vou achar do mesmo jeito. Mas quando é por 10, por 100, por 1000, a gente só move a vírgula de lugar. Por exemplo, a vírgula aqui do 6 estava no final. Quando não tem nada, é no final. 0, essa vírgula move uma vez. Ou seja, 6 décimos é a mesma coisa que 0,6. Tá? Eu também poderia fazer direto, pensando aqui. É 0,36. Eu sei quanto que é a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Como ele tá 0,36, eu sei que vai ter que ter uma casa decimal aqui, porque 0,6 vezes 0,6 vai chegar em 0,36. Uma casa, resultado, 2 casas. Então, ou você transforma em fração para conseguir descobrir e no final volta a número decimal, ou você pensa já no decimal aqui direto. Tá? Se conseguir, melhor ainda. Outro exemplo aqui. Tenho raiz quadrada de 81, 121 avos. Tá. Raiz quadrada de 81, 9. 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 121. O que acontece quando eu não sei o valor? Eu só sei até o 10. Não sei acima do... No caso, até o 100, né? Não sei acima do 100. 121 passou, não sei o resultado. O que eu preciso fazer? Eu posso fazer a decomposição em fatores primos, que nós já aprendemos, tá? Pego 121, o valor que eu quero, e vou decompor ele. O único número primo que eu consigo dividir aqui
é o próprio 11. 121 dividido por 11 vai dar 11. 11 dividido por 11 vai dar 1. Tem um método fácil quando a gente está achando raiz quadrada. Raiz quadrada, o nome. O quadrado vem de 2. Monto o parzinho aqui, eu monto uma duplinha e tiro esse valor. Como só tem ele, esse valor é a raiz que eu quero, tá? Então, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Aqui embaixo vai ter outros exemplos, quando tem mais números assim, o que a gente faz? No caso, raiz quadrada monta de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, de 3 em 3 e assim por diante. Achei a raiz quadrada. Não dá para simplificar, fica assim mesmo. Agora, olhem essa de baixo aqui. Raiz quadrada de 4,41. Então, eu não sei, mesmo se eu esquecesse a vírgula, não sei. Então, o que eu preciso fazer? Vou transformar em fração. Esquece a vírgula, o número ficou em cima. Conta as casas decimais, ficou embaixo. Então, ficou raiz quadrada de 441 centésimos. Ah, do 100, da parte de baixo eu sei, que é 10. Mas o de cima eu não sei. Não sei raiz quadrada de 441. Vamos fatorar, igual a gente fez aqui. Vamos decompor em fatores primos. Então, vou pegar o 441 e fatorar. Então, vamos lá. Eu sei que para eu olhar o número, se dá para dividir por 2, eu tenho que olhar o último algarismo aqui. Como ele é ímpar, ele não dá para dividir por 2. Para dividir por 3, eu somo os algarismos. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir por 3, então o 441 também. Se eu fizer essa conta de dividir, ele vai dar 147. Pode fazer num rascunho. Se eu somar aqui, ó, 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Também tem na tabuada do 3, então eu posso continuar por 3. Vai dar 49. 49 não tem na tabuada do 3. Se eu somar aqui, ele dá 13. Não tem na tabuada do 3. Nem na do 5, porque não terminou em 0 nem em 5. Próximo número primo, 7. 49 dividido por 7, 7. 7 dividido por 7, 1. Olhem aqui agora aquele macete para achar a raiz quadrada pela fatoração bem facinho. Raiz quadrada. Formou o parzinho, porque é 2. Quadrado vem de 2. Formou o par, tirou. Formou o par, tirou. Multiplica os dois que vocês acabaram de tirar. 3 vezes 7, 21. Então, a raiz quadrada de 441 é 21. Achei aqui. 21. Lembra que o número estava decimal. Então, eu posso voltar ele como decimal. Como? A vírgula do número, quando não aparece, é no final. Vai mover quantas vezes? Uma vez só. É como se eu estivesse fazendo o processo inverso. A gente está acostumado a fazer daqui para cá, né? Ah, esqueceu a vírgula, formou de cima. Conta as casas decimais, formou de baixo. Agora, a gente está fazendo o processo inverso. Ou divide 21 por 10. Também vai chegar no 2,1, tá? E agora, esse número aqui que parece que vai ficar bem difícil, essa última. Mas vocês vão ver que não vai ser tão difícil assim. Se eu esquecer a vírgula, o número que formou é 784. Aquele zero lá à esquerda não faz diferença. Conto as casas decimais. Tem 4 casas decimais. 4 zeros aqui. 10.000. Quando a raiz quadrada é assim, acaba sendo fácil, né? Raiz quadrada é 10.000. Se tem 4 zeros, eu sei que precisa ter 2 aqui só. Tá? Então, daria 100. Ah, mas se você não sabe isso, podia fatorar também o 10.000. Vou fatorar esse de cima, tá muito alto esse número, não sei, vou fatorar. Então, 784, vamos fatorar. Começando dividindo por 2, porque o número é par, dá 392. Ainda dá por 2, 196. Ainda por 2, porque continua sendo par, 98. Ainda por 2, 49. Agora 7 e 7 que dá 1. Olha lá o método prático. Formou o par, tirou. Formou o par, tirou. Formou o par, tirou. Multiplica os três valores. 2 vezes 2, 4.
4 vezes 7, 28. Então, a raiz de 784 é 28. Vamos colocar o valor aqui. Lembra que nós estávamos trabalhando com números decimais, número com vírgula. Então, vamos voltar ele a ser número com vírgula. 2 zeros, 2 casas decimais. Beleza, pessoal? Até a próxima.